hoje, né, sobre o tema dos dividendos e REARP. E no dia 24 de fevereiro a gente vai falar sobre a redução dos benefícios fiscais. Então, fevereiro vai ser um mês mais curto, mas vai ser aquecido aqui também de debates no Sente. E seguimos todas as sextas-feiras com os grupos de estudo da reforma tributária, né, Flá? Então, essenciais. Daqui a pouquinho a gente já solta a programação dessa sexta. Paramos no artigo 9º, né, da Lei Complementar 214. Então vamos seguir a partir daí. Tivemos na sexta-feira passada um encontro especial com a Vanessa Canado para falar de neutralidade. E a ideia é essa, né? A gente sempre tem no grupo de estudo membros do Sente, convidadas especiais e, e periodicamente, né, entre uma, duas vezes por mês, a gente vai fazendo também esses encontros abertos do Sente sobre temas diversos. E são todos e todas super bem-vindos. Flavinha, com Não é, você. não é porque eu sou clubista, é porque realmente está muito bom, assim, tudo que na verdade a gente está podendo estudar da reforma tem sido engrandecedor, porque como a professora Angélica estava falando, a gente quer que pare um pouco de ter novidade para a gente conseguir começar a ler, né? Então tem sido muito importante mesmo, porque é muito importante a gente discutir os temas amplos, né? Mas está sendo muito produtivo também esse grupo de estudos, porque a gente está podendo ir no texto da lei ali, ver bem o que o legislador falou e não necessariamente o que ele quis dizer, porque a gente vai ter que olhar para o texto para operacionalizar, né? Então está sendo bem importante. Mas vamos lá, vamos começar o nosso encontro de hoje. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu queria agradecer as nossas convidadas, professoras, palestrantes por terem aceito esse convite. Eu tenho certeza que é um tema de muito interesse, não só profissional, acadêmico, mas também para nós como mulheres empreendedoras, contribuintes. Então, acho que tem muito, todo mundo vai de alguma forma, é, enfim, se engrandecer com essa discussão. A gente vê que é um tema não só é, assim, na academia tem uma relevância, mas politicamente ele tem uma relevância muito grande. A gente vê esse tema da tributação da renda muito presente, né, na mídia, nas pautas políticas. Então a gente precisa estar atentos também como cidadãs, né, não só como tributaristas. Então acho que é um tema que tem muita importância em diversos aspectos. Então, só para alinhar, né, com todo mundo que está aqui, o que que a gente vai discutir hoje, a gente separou em dois grandes temas. Então, o primeiro, a lei número 15.265, né, que é o REAR, que é o Regime Especial de Atualização e Regularização, bem como algumas outras alterações tributárias relevantes. Então, ah, a gente vai falar a gente vai ter fala sobre mudanças de empréstimo, de TVM, hipóteses de compensação não declarada, o próprio funcionamento do REARP, né? E em seguida a gente vai ter uma segunda parte da reunião que vai ser sobre a ampliação da isenção do imposto de renda e a tributação mínima sobre altas rendas, tributação de dividendos, enfim, outro assunto que está pegando fogo, ambos aí relacionados então com a tributação da renda. Como vai ser um modelo meio dinâmico, assim, de debate, eu vou tomar a liberdade para apresentar as nossas palestrantes já, e aí só ir passando a palavra para depois a gente não travar a discussão, que tenho certeza que vai ser bem acalorada e produtiva. Então, sem necessariamente uma ordem específica, eu vou apresentando aqui como eu estou vendo vocês, tá? Então, primeiro eu quero apresentar a professora Angélica Santos, que é mestre em Direito Tributário pela FGV, mestranda em Direito Tributário Internacional pelo BDT, é especialista em Direito Tributário pela PUC, sócia da área tributária do CGM Advogados e professora de Direito Tributário. Muito obrigada, professora Angélica, por ter
aceito o nosso convite, está aqui com a gente. Obrigada, A pessoal. professora, imagina, desculpa. A professora Júlia de Menezes Nogueira, que é vice-presidente de Relações Governamentais do IBAT e doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, além de advogada e consultora, professora de cursos de especialização em Direito Tributário do IBET, da PUC, enfim, né? Eu estou apresentando todas as suas dispensa apresentações, eu estou apresentando porque a gente também precisa coroar esses grandes currículos das nossas convidadas. Então, obrigada, professora Júlia, por Bom também dia, agradecer a pessoal. nosso convite. Bom Obrigada dia. pelo convite. A professora Andréia Basso, que é sócia do escritório Matos Filho, integrante da IFA, né, que é a nossa, aqui é BDF, para quem está nos conhecendo, é o braço no Brasil, então a branch, né, a sede, digamos assim, da IFA no Brasil. Então, a professora Andréia, ela é integrante da IFA e também da International Bar Association, e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. Bem-vinda, professora Andréia. Obrigada, bom dia a todas. Mentira. A professora Ana Cláudia, eu vou apresentar, porque ela dispensa apresentações, né? Mas daqui a pouco ela vai estar chegando aqui com a gente. A professora Ana Cláudia Tume, que, enfim, é doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário, mas é a nossa professora de todas nós aqui. Também ela é a nossa. é, Ela é membro, representante da IFA, então diretora, né, da BDF. Ela é, enfim, super envolvida com as questões também aqui da BDF. É uma honra ter a professora Ana Cláudia com a gente. A professora Mauritânia Mendonça, que é mestre e doutoranda em Direito Tributário pela PUC São Paulo, conselheira do CARF, professora de curso de especialização em extensão do IBET. Eu tenho muita alegria de estar dividindo aqui essa mesa com a professora Mauritânia também em outros âmbitos, né? A gente se encontra, mas a professora Mauritânia foi minha professora no IBET, é uma honra estar aqui com ela também. Bem-vinda, Mauri. E a professora Thais de Barros Meira, que tem LLM em Harvard, chiquérrima. Eu fui falar e devo falar em inglês errado, falei, vou dar uma corrigida. Então, tenho LLM em Harvard, mestre em Direito Tributário pela PUC, doutor em Direito Tributário pela USP, sócia da BME Advogados. Então, bem-vinda, Obrigada. Um Thaís. prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E, por fim, eu não esqueci ninguém, né? A professora Fernanda Calazans, que tem, ela é em Direito nos mercados financeiros, e mercado de capitais pelo IBMEC São Paulo, e em Direito Tributário Internacional por Leiden, não sei como fala. Eu tô meio ruim hoje nos Tá idiomas. certo, tá certo. Laiden. Leiden, então, bem-vinda, professora Bom, Fernanda. bom dia, obrigada pelo convite, gente. Imagina. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Fomos todos. Então, sem mais delongas, a gente pode, acho que, começar. Bem-vindas a todas que estão aqui nos assistindo. Por favor, fiquem à vontade para mandar dúvidas no chat, eventualmente levantar a mão. A gente, ainda que tenha muita coisa para aprender, o objetivo do Sente é que seja também um ambiente para a gente debater mesmo, tirar dúvidas, acrescentar. Tem muita coisa que às vezes a gente vê no dia a dia e que é, a gente acha que é uma coisa particular, mas aí quando aparece assim nesses debates a gente entende a relevância. Então, por favor, sintam-se à vontade para contribuir, tirar dúvidas, enfim. Eu vou já passar a palavra, então, para a professora Angélica, e aí, quando a professora Ana Cláudia se juntar, ela contribui aí. A gente pode começar falando do nossa primeira parte aí da reunião. Professora Angélica, a palavra é sua. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos, a todas. Prazer enorme estar aqui com esse grupo tão qualificado, discutindo temas atuais aí de direito tributário, especialmente de imposto sobre a renda, que é
a minha especialidade aqui, o meu carinho no direito tributário. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação sobre o REARP, que é o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, que, como a Flávia colocou, é um tema de interesse de estudo acadêmico para os nossos clientes e até de interesse pessoal, né? A gente pode também aplicar aqui para a nossa vida alguns desses regimes aqui. Está aparecendo no modo apresentação, só para confirmar? Assim, tá Joia, perfeito. legal. Então, esse regime é um daqueles do pacote de fim de ano, né? Daquele fim de ano que foi tão, é, enfim, então foi tão tumultuado, ele veio no contexto da lei que trouxe outros dispositivos que a gente vai comentar depois, mas é uma lei de novembro que foi regulamentada, né, por essas duas instruções normativas no dia 24, por instruções que foram publicadas no dia 24 de dezembro, né? Então, realmente foi aí dentro desse pacote de muita novidade na esfera tributária. Então, a gente está falando de um regime especial que abarca, na verdade, duas modalidades. A gente tem uma modalidade que é de atualização do valor de bens já declarados e uma modalidade de regularização de bens que ainda de origem lícita, que ainda não tinham sido declarados ou tinham sido declarados com alguma omissão ou algum erro. São programas que reproduzem, na verdade, programas anteriores com algumas alterações, né? Então, o programa de atualização, fazia muito tempo que a gente não via um programa que permitisse a atualização dos bens, né, das pessoas físicas e jurídicas. Em 2024, foi lançado um primeiro programa, mas que ele abarcava, incluía somente imóveis. Esse programa atual já é mais amplo. E o programa de regularização, a gente teve uma experiência, algumas experiências anteriores, né? A grande experiência foi de 2016, do Herct, que quem trabalhava com pessoa física certamente vai se lembrar que foi um movimento assim, importantíssimo de regularização de bens do exterior. A gente teve uma experiência de um RERCT 2, que já não teve tanta adesão, aí surgiu um programa em 2024 e agora a gente tem um outro, né? Talvez seja um resquício aí de quem passou sem declarar. Pela minha experiência, esse de atualização está tendo muito interesse, o de regularização não tanto, não tive ainda nenhuma experiência prática nesse contexto. Então, esses dois programas, né, essas duas modalidades, eles são aplicáveis para pessoas físicas e jurídicas e eles estão já na porta aí, né, para adesão, que vai ocorrer até o dia 19 de fevereiro. Falando mais especificamente sobre o programa de atualização, então, né, o que é isso? Historicamente, só para lembrar, né, a pessoa física, ela registra seus bens a valor de custo, quer dizer, pelo valor que ela pagou, e depois ela não faz mais atualizações, né? Tem poucas hipóteses que a gente tem a possibilidade de fazer atualização. Na pessoa jurídica, aqui a gente está falando de bens que não são atualizados de forma constante, né? Então, são bens do ativo não circulante da pessoa jurídica, em tese também atualizados pelo custo. Então, por que o custo é importante? Porque a diferença entre o custo e o valor de venda vai me dar o ganho tributável. Aqui a gente tem a possibilidade de atualizar o custo de aquisição de forma que eu tenha um ganho menor tributável lá na frente. Então, o objetivo desse programa aqui é incentivar os contribuintes, né, a pagar o imposto sobre ganho de capital de uma forma antecipada, com base numa alíquota mais baixa, né? Então, se a gente fala de pessoa física, a alíquota básica é de 15%, indo de 15% a 22,5%. Esse programa, ele possibilita, né, que haja uma tributação definitiva sobre a diferença entre o custo atualizado e o custo de aquisição de 4%, né, uma diferença relevante, e aí a gente vai falar se isso é vantajoso em todas as hipóteses ou não, né? No direito tributário a gente não crava mais nada, acho que nunca cravou, né? Mas assim, não dá para dizer é vantajoso, não é vantajoso.
depende muito das especificidades da operação, né? Quando foi adquirido esse bem, né? Qual é o seu custo de aquisição original? Se era um custo alto, se era um custo baixo? Se eu já tenho possibilidade de ter reduções de ganho pelos fatores de redução que são aplicáveis, por exemplo, às pessoas físicas? Qual que é o valor de venda desse bem, né? Qual é o valor de mercado dele? Se eu pretendo ou não pretendo vender? Então, tem diversas questões que devem ser analisadas para que a gente possa aconselhar um cliente a fazer ou não esse tipo de atualização. Então, ele vale, né, para todos os bens adquiridos aí até dezembro de 2024, né, são bens que já devem ter sido declarados. Para os imóveis, valem para todos os imóveis, e se a gente está falando de imóvel rural, é só terra nua, né, não envolve as benfeitorias. Envolve, né, e aí já de uma forma mais amplificada, né, quaisquer outros bens, né, sujeitos a registro público, veículo, aeronave, embarcação. Os bens podem estar localizados no Brasil ou no exterior. Bens que já tenham sido objeto de atualização pela ABEX, que era um programa específico de bens do exterior, né? E pela DABIN, que era um programa específico de imóveis, eles também podem migrar, né, agora para esse novo programa do REARP. E as alíquotas são definitivas, né? Para a pessoa física é 4%, não permite nenhuma redução no ganho. E para a pessoa jurídica tem uma alíquota combinada de R mais CSL de 8%. Tá? E é um imposto que não comporta depois restituição e compensação de qualquer forma. Os prazos, como eu comentei, são apertados, então até o dia 19 tem que haver uma opção, né, por esse programa, e tem declarações específicas, é tudo no ICAC, por meio de um aplicativo, que depois vai gerar processo administrativo. Agora, a Receita está muito focada, né, nesses sistemas eletrônicos cada vez mais, então é tudo eletrônico. O pagamento tem que ser feito até o dia 27. Uma questão que eu acho bastante interessante de destacar é que o pagamento pode ser feito parceladamente em até 36 parcelas. Os programas anteriores, por exemplo, do Herkit, você tinha que pagar à vista, né? Então, é uma diferença muito relevante, né? Você pagar à vista ou parcelado em 36 vezes, ainda que a atualização seja alta pela Selic, né? E um ponto muito importante aqui é em relação à alienação dos bens. Não vai se aplicar, obviamente, a bens que já tenham sido alienados na data da opção, e a pessoa física e jurídica não pode alienar esses bens pelos próximos 5 anos, se a gente está tratando de um bem imóvel, ou 2 anos, se a gente está falando de um bem móvel. Caso haja alienação, os efeitos do REARP eles serão anulados, é como se o REARP nunca tivesse existido, e aí o ganho de capital vai ser apurado conforme as regras normais, e eu vou poder deduzir o imposto que já tenha sido pago por meio desse programa. Tem duas questões aqui adicionais que eu acho que vale a pena a gente discutir, né, que é esse setup, né, que a gente chama, que é a atualização, na verdade, do valor dos bens no espólio versus o REARP. O REARP, ele se aplica também, quem pode aplicar, né? A pessoa física, a pessoa jurídica, o inventariante também pode aplicar em nome do espólio, né? E aqui a gente faz uma comparação com a possibilidade que existe, né, da gente fazer a atualização do custo de aquisição de um bem imóvel quando eu tenho a transmissão causa-mortes, com o pagamento do imposto por parte do espólio, né? Nesse tipo de situação, a gente tem a possibilidade de ter reduções pelos fatores de redução pela data de aquisição do bem. Então, pode ser uma opção interessante. E qual que é a diferença aqui com o REARP, né? Naquela opção de atualização pelo espólio, eu pago 15%. Aqui eu pago 4%. Tem que fazer conta, tem que ver qual é a data da aquisição, qual foi a hipótese, e principalmente, né? Será que eu tenho intenção de vender logo esse bem? Se eu tiver a intenção de vender rapidamente o bem, né, numa situação dessa, o herdeiro vai ter que fazer a opção pela atualização do custo setup 15%. Falo 15%, mas é progressivo, né, de 15 a 22,5%.
não pelo REARP, ainda que tenha uma alíquota menor, mas eu tenho um período, né, uma quarentena, na qual eu não poderia fazer a venda do bem. Então, é um ponto aí que vale a pena fazer a comparação dos dois cenários. E na Dabin, que é esse programa de 2024, é importante dizer que o imposto que foi pago lá atrás, se eu fizer a migração para o REARP, não vou ter que pagar de novo, obviamente. E me parece que, assim, aí é uma situação que tende a ser bastante vantajosa a migração, porque na Dabin eu tinha que ficar com o imóvel por 15 anos. Até foi esse um dos fatores que muita gente, que fez com que muita gente não optasse, né? E aí eu tinha um ganho de capital progressivo conforme o tempo passava, se eu vendesse o bem antes disso. Aqui eu tenho uma quarentena menor, né? Então, são situações aí que valem a pena ser avaliadas, mas de toda forma ele tende a ser um programa bom pela alíquota reduzida, mas carrega esses fatores aí de análise, né? E passando rapidamente aí pela segunda modalidade, que é de regularização, é um programa muito parecido com os anteriores, né? Especialmente com o HERCT, aquele primeiro programa de regularização. Ele serve aí para diversos tipos de bens, né? Desde que tenham origem lícita. Eles destacam também esses ativos virtuais, né? Criptoativos, software, intangíveis de qualquer natureza, né, que sejam existentes em 31 de dezembro de 24. Ele vai se aplicar, né, para as pessoas físicas ou jurídicas que eram residentes em 24. A pessoa física, por exemplo, que deu saída fiscal depois, ela pode aplicar para esse programa, tá? E a tributação, ela tem uma carga efetiva de 30%, considerando que é 15% de imposto mais 100% de multa. Essa é uma das críticas que sempre houve em relação a esse programa, de que é uma alíquota alta que não incentivaria esse tipo de opção, né, de regularização. Apesar de que hoje a regularização ela é quase que obrigatória, né, pelas regras cambiais dos mais diversos países, pela troca de informações que existem, das quais acordos dos quais o Brasil faz parte. Então, eu acho que essa regularização aí ela é meio subsidiária, mas é importante dizer que ela vale para bens do Brasil, né? Então, assim, não é só exterior, é bens do Brasil também. Então, acho que aqui pode ter um gancho aí para aquelas pessoas que, eu tenho uma casa, não sei aonde, que eu recebi de não sei quem e nunca declarei, né? Ou eu tenho um determinado bem que eu esqueci de declarar. Eu acho que para essas situações em específico, esse programa pode ser bastante interessante, não para as questões, acho que do exterior, né? Ele tem os mesmos prazos, né, do programa de atualização dos bens. Ele tem uns benefícios, né, de remissão das obrigações tributárias anteriores, né, de extinção da punibilidade de crimes contra a ordem tributária. E aqui um ponto que eu chamo a atenção são os outros crimes, né, que podem existir nesse tipo de operação quando você não declara um bem, especificamente aqui nesse caso do exterior, por exemplo, né, porque a gente tem um tipo penal, né, de crime contra o sistema financeiro nacional, que é o de evasão de divisas, né, que é de enviar ou manter recursos no exterior sem declaração. A lei do HERCT, as normas de HERCT, elas tratavam da extinção de punibilidade nessa situação. Essa norma não fala nada sobre isso, né? E aí um outro ponto que eu trago também, e como que fica a declaração da DCBE nesse caso, né, de bens do exterior, né? Eu tenho multa, que é relevante, pode chegar a 25 mil reais pela entrega da DCBE. Eu vou ter que entregar, não vou ter que entregar. A IN diz que a DERP, né, que é a Declaração de Regularização, vai ser enviada automaticamente da Receita Federal para o Bacen. Mas ela não fala de remissão da multa pela falta de entrega da DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que deve ser entregue por todos aqueles residentes fiscais do Brasil que têm mais de US$ 1 milhão no exterior em ativos, né?
E para finalizar aqui, só alguns pontos também de atenção nesse programa de regularização. Lá nos programas anteriores, a gente tinha uma discussão, né, se aquilo que eu tinha que declarar era foto ou filme, né, ou se era o maior valor que eu tive, ou se era a posição em 31 de dezembro, daquele ano, acho que era 2014. Agora a gente tem uma indicação clara de que é a posição foto, né, a situação na data. Mas em 31 de dezembro de 24, o dólar era bem alto, né? Então, se a gente está falando de bens do exterior, eu vou ter que atualizar pelo dólar dessa data, e era um dólar de 6,20 quase, né? Um dólar bastante alto. Portanto, a base é alta, o imposto vai ser alto. Então, ele vale também para bens aportados a trusts, fundações, bens em condomínio e bens familiares. Tem uma discussão aí se é uma declaração conjunta ou é separada. É preciso fazer a retificação da declaração do ano 20, de 24 para pessoa física e também para pessoa jurídica. Tem todo um procedimento de SWIFT, que uma situação um pouco mais burocrática, né, de pedir informações sobre os ativos no exterior, né, em contas bancárias, para essas instituições financeiras, para elas mandarem. Vai ter a necessidade sempre de comprovação documental, né? Não é necessário enviar a documentação, mas ela pode ser requerida pelas autoridades. E tem um ponto interessante aqui, que foi também uma questão de tensão nos outros programas, que era a troca de informações da Receita Federal com as autoridades tributárias municipais e estaduais. Por que disso? Porque eles querem buscar também, né, no caso aí das autoridades estaduais, se houve uma doação, né, se houve uma transmissão causa-mortes, e esse bem nunca foi informado, essa operação nunca foi informada, poderia haver também uma incidência de TCMD na operação. E aí, naquele caso, nas situações anteriores, houve muita discussão sobre isso. Aqui eles estão dizendo que não vai haver troca de informações. E toda a formalização é feita por meio do ECA, que não é um aplicativo, é um programa dentro mesmo do ECAC, e a informação que a gente tem, né, que a gente tem acompanhado, não especificamente do de regularização, mas o de atualização, é que é bem simples de ser operacionalizado, só precisa de uma certa familiaridade aí com os programas da Receita. E basicamente, assim, de uma forma muito rápida, era isso que eu queria trazer aqui em relação a esses dois programas, Flávia. Muito obrigada, professora. Foi ótimo, achei que foi super completo. Já quero a apresentação. Vou mandar. Que amanhã eu tenho reunião da Compartilhar. OAB, da comissão, amanhã não, sexta, foi incumbida. Com Mas certeza, compartilharei aqui com todo o grupo não, muito depois. bom, muito importante. Acho que é uma oportunidade legal para várias situações que a gente não tem, né? Os valores atualizados, como você falou, é muito difícil, inclusive, a gente ter oportunidade disso. Então, é uma oportunidade boa também para economizar contributos, já que se tem uma coisa que a gente não está podendo fazer ultimamente é economizar contributos como contribuinte. Então, acho que é uma ótima opção. Obrigada pela tua exposição. Obrigada, Flávia. Eu vou aproveitar que a professora Ana Cláudia se juntou a nós e vou, antes de passar a palavra para a professora Fernanda, como a professora Ana Cláudia vai também dar um panorama mais geral, queria primeiro agradecer o convite. Professora, apesar da dispensa das apresentações, fiz questão de apresentá-la, mas queria reforçar aqui a importância da gente ter uma diretora da BDF, representante da IFA aqui no CENTE, né, essa iniciativa que tem tudo a ver aí com as diretrizes da IFA, enfim, das mulheres aqui da BDF, num panorama mundial, e é sempre uma honra tê-la conosco. Obrigada por topar estar aqui com a gente. E, por favor, a palavra é sua, sinta-se à vontade aí para trazer as suas observações sobre o tema. Obrigada, Flávia. Obrigada, Carla, pelo convite. Peço desculpas, acabei me atrapalhando. Eu estou fazendo fisioterapia, porque é aquela coisa, né? Vai ficando velha, não tem jeito. Tô com duas hérnias e aí, se eu falto na fisioterapia, eu fico travada. Então, peço desculpas aí que acabei
me atrapalhando aí na questão do horário. Eu jurava que começava às 9, peço perdão mesmo. Bom, acho que um ponto aí bastante importante é que esse trabalho que o Sente está fazendo realmente está muito em linha com o que a IFA acredita. A IFA acredita que as mulheres elas têm que estar no palco, vamos dizer assim, não porque são mulheres, mas porque são boas, porque estão preparadas, né? E parte da preparação de todas nós é ouvir uma outra aqui. Então, acho que oportunidades como essa realmente são aí oportunidades excelentes, porque o WIN, o Women of IFA Network, o os fundamentos do WIN são justamente aí a excelência técnica, excelência acadêmica e o trabalho de networking. Então, de fato, acho que o Sente vem ocupar aí um espaço fundamental dentro aí do WIN Brasil e servindo de exemplo para outros países também, porque uma das coisas que nós fazemos no Win Global é justamente compartilhar melhores experiências de cada um dos países, né, para estar trazendo aí para as mulheres aí de mais de 100 países que a IFA está presente, essa oportunidade de ter discussões de alto nível, né, e mostrando os talentos femininos. Então, parabéns, Carla, aí, por todo o trabalho que você vem fazendo, junto com a Ana Monguilô, junto com a professora Betina, a Flávia dando suporte. Acho que a gente tem um time muito bacana de mulheres dentro da BDF, que de fato é inspiração aí para diversos outros países. A Daniele também, que é uma incentivadora aí de todas as atividades acadêmicas, às vezes a gente esquece que a Daniele não é tributarista, né? A gente chega a esquecer que ela não é tributarista. Então, eu acho que o Win Brasil aqui de parabéns. Bom, rapidamente, eu não sei se vocês querem que eu já comente, faça um comentário geral ou deixe mais no final, mas só fazendo um apanhado geral, eu acho que, assim, desde 2023, a gente vê mudanças muito significativas na área do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E coisas que a gente imaginava que iriam demorar muito mais para ser aprovadas, ou sequer seriam aprovadas no tempo que foi. A questão do CFC para a pessoa física ficou um tempão em discussão e, de repente, deslanchou. A mesma coisa em relação ao preço de transferência, que por tantos anos ficou aí, né, só na questão da discussão e vendo exemplos internacionais, e, de repente, se tornou aí realidade. A mesma coisa em relação às mudanças que a gente teve junto com a tributação do CFC para a pessoa física no mercado financeiro, né? Mudanças de mercado financeiro, que a gente também imaginava que pudessem demorar muito mais tempo e tudo mais. E a primeira vez que o Lula falou em levar para o G20 a questão da tributação mínima das pessoas físicas, acho que todo mundo acabou ficando um pouco aí até cético, né? Como é que você vai constituir, criar uma tributação mínima aí das pessoas físicas e, de fato, foi implementado. E foi implementado, claro, na esteira de um projeto que ninguém no Congresso Nacional gostaria de barrar, que era o projeto aí justamente da isenção dos R$ 5.000. Mas o fato é que houve aí a implementação dessa, dessa tributação mínima global para a pessoa física, o 10%, houve a implementação do Pilar 2 no modalidade QDMTT, houve a implementação de preço de transferência, o CFC para as pessoas físicas,
a reforma de tributação dos fundos, né, no mercado financeiro. Então, a gente está vendo uma série de mudanças aí na área do imposto de renda e mudanças aí que vêm justamente, primeiro, tirar o Brasil da ilha em matéria de tributação internacional, porque muita coisa que o Brasil praticava, ou até hoje ainda tem algumas práticas, né, sempre foram vistas como literalmente a jabuticaba, aquela coisa que não havia em outros países. E, por outro lado, a gente estava aí perdendo oportunidades de ter tributações como o CFC de pessoa física, que outros países já tinham há muito, muito tempo. Então, por um lado, a gente vê essa preocupação de implementação de medidas alinhadas à tributação internacional, e, mas, por outro lado, a gente também vê que algumas dessas medidas vêm aumentar o custo de operação dos negócios no Brasil. Isso me preocupa bastante, né? Quando você fala da tributação do IR-fonte de 10%, a gente pensa aí que, não, mas quem paga zero agora paga 10. Mas espera, eu faço uma medida olhando a pejotização e esqueço que são inúmeras as empresas que estão aí no lucro real, que já são tributadas a 34, que, de fato, né, acabam tendo aí uma, um aumento efetivo da tributação. Então, também a gente precisa prestar atenção para que o remédio não mate o paciente. E a gente está chegando num ponto que, enquanto nossos vizinhos, esses dias eu estava vendo que a carga tributária no México é de 17% do PIB, a carga tributária da Colômbia também está em nível de 17%, do Chile 19%, e a nossa 34%, sem contar essas últimas alterações de 2025. Então, isso diz bastante, e eu me preocupo, sim, com essa última medida, aliás, com a última medida do IR-fonte sobre, né, que vai ser discutido mais a detalhe aí, sobre os dividendos, num ambiente que eu já, para estrangeiros, por exemplo, num ambiente que eu já coloquei a tributação mínima global, então as empresas brasileiras já estão no mínimo global, e muitas dessas empresas no exterior já não têm mais capacidade de absorver crédito tributário, o que faz com que isso vá ser, de fato, aumento de carga tributária. Mesma coisa, né, para as pessoas físicas aí que são investidoras aí de corporações, que não são pessoas físicas, entre aspas, na pejotização, são investidores de negócios de capital. Eu tenho ouvido de algumas famílias que, olha, o Brasil está empurrando a gente para o rentismo, porque se eu invisto numa empresa operacional, eu corro todos os riscos do negócio, eu corro o risco no meu patrimônio pessoal aí de um bloqueio, numa ação trabalhista, numa discussão com o fornecedor, fora os casos tributários, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho aí que pagar, além da tributação corporativa, mais 10%. Então, acho que a gente precisa aqui, no nosso ambiente acadêmico, que a gente não tem partido nessas discussões, não é o partido do contribuinte nem o partido do fisco, ter também as coisas em perspectiva e conectando tudo isso que vem sendo alterado ao longo aí dos últimos 3, 4 anos. Então, essa era a introdução aí para conectar aí todos os temas que eu gostaria de fazer. Peço muito, agradeço muito a atenção e, mais uma vez, peço desculpas aí pela confusão no horário. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Cláudia. É sempre um prazer imenso ouvi-la. Não se preocupe quanto ao horário, é uma honra tê-la aqui. A gente estava só começando mesmo, foi muito engrandecedor. Obrigada também pelas suas palavras com relação ao CENTE e a IFA, a BDF, enfim. Aproveitar até para agradecer aqui a presença da Dani, que eu vi que entrou, que foi mencionada aqui pela professora Ana Cláudia. É, mas
Obrigada, acho que foi perfeito. Acho que a gente pode passar para os temas específicos e aí, eventualmente, a gente volta a comentar. Aproveitando, então, eu já vou passar a palavra à professora Fernanda. Professora, por favor, fique à vontade para trazer as suas observações. Obrigada. Agradeço bastante o convite, um prazer estar aqui com todas vocês hoje de manhã. Vou trazer, e vou ser bem rápida, até porque é bastante específico, né, o que me coube aqui, falar um pouco dessas atualizações mais recentes relacionadas aí ao mercado financeiro, que a gente teve na 15265, que são até notícias boas dentro de tantas notícias ruins que a gente veio tendo aí no âmbito tributário, né? Então, acho que a primeira alteração que eu vou destacar, e eu vou ser bem específica só, não vou nem compartilhar a apresentação nem nada para eu ser mais ligeira aqui e a gente poder focar talvez em assuntos que são mais, mais de debate, né? O primeiro assunto é relacionado ao empréstimo de títulos e valores imobiliários. É uma operação típica de mercado financeiro, né? Então, eu vou fazer uma breve explicação de como essa operação funciona, porque talvez ela não seja de conhecimento geral, né? Mas ela é uma operação que já existe há muito tempo. Basicamente é isso, quando você tem uma pessoa, né, que tem um valor mobiliário, muitas vezes essa operação é feita com ações negociadas em bolsa. Essa pessoa tem um valor mobiliário e ela coloca esse valor mobiliário para ser emprestado, literalmente, né, objeto de uma operação de empréstimo por uma outra entidade, né? Então, é uma operação efetivamente de empréstimo que gera para esse emprestador uma remuneração. Essa remuneração é caracterizada como uma aplicação financeira de renda fixa, sujeita à tributação, né, das alíquotas regressivas, né, da tributação financeira de renda fixa, que vai de 22,5% a 15%, a depender do prazo da operação. E o emprestador, contratualmente, tem direito a receber o reembolso de todos os proventos que este valor mobiliário gera, né? Então, pensando em ações, dividendos e JCP que esse valor mobiliário gera, são repassados, né? Eles são recebidos pelo tomador, então essa pessoa que toma em empréstimo recebe do emissor porque ele passou a ser o titular desses valores mobiliários a partir da operação de empréstimo, mas contratualmente existe uma obrigação desse tomador de reembolsar esse valor para o emprestador. Então, basicamente, essa é a operação de empréstimo. Ela gera, né? O que é o benefício dela? Para o emprestador, evidentemente, ele tem esse ganho adicional da remuneração do próprio empréstimo, né? Além, né, porque ele continua recebendo como reembolso, então, os proventos relacionados a esses valores mobiliários, e para o tomador, isso pode servir ou de uma estratégia de hedge, ou de uma operação de arbitragem, efetivamente. Então, esse tomador, na medida em que ele passa a ser o titular desse valor mobiliário, ele pode vender durante o período do empréstimo, né? Ele pode, então, ir a mercado e alienar esse título, e depois, se ele tiver a obrigação de devolver o título especificamente, ele recompra, tá? A gente está falando aqui de valores mobiliários que têm liquidez, evidentemente, que você pode ir a mercado para adquirir, readquirir e poder entregar e cumprir com a sua obrigação junto ao sistema, né, e à operação de empréstimo. E aí ele está, evidentemente, apostando numa baixa né, de adquirir, de vender a operação, de vender os títulos numa alta e depois ter uma baixa desses títulos e ele recomprar com um valor menor. Então, evidentemente, que é uma operação de arbitragem nesse sentido. Que essas regras agora? A gente teve já lá em 2014, na 13043, uma legislação efetivamente tratando sobre como é que funciona a tributação dessa operação que é tão complexa, né? Que tem tantos efeitos aí, porque é isso, você tem a própria remuneração, que então, como eu falei, foi equiparada à aplicação financeira de renda fixa, você tem esse reembolso de proventos, você tem essa etapa de venda, né, o tomador poder vender no mercado e depois ter que recomprar. Então, ela envolve várias pontas aí, vários eventos fiscais. Então, lá em 2014, a gente teve a legislação efetivamente, porque antes disso essa tributação ela estava só em sede de instrução normativa, né? Então tinha uma regulamentação por meio de iene,
mas não tinha, né, uma segurança jurídica de ter uma legislação. Então, em 2014, a gente passou a ter uma legislação, só que ainda tinha alguns pontos, né, que traziam algumas polêmicas. Então, essa nova regra agora, até na exposição de motivos está sendo assim mencionado, ela tenta aperfeiçoar esse regime de tributação, tentando estabelecer melhor responsabilidades tributárias, eventos fiscais, e corrigindo algumas questões que geravam uma certa polêmica nessa tributação. Então, quais são os dois principais pontos que eu acho interessante a gente destacar aqui? Primeiro que o legislador passou a olhar para o reembolso, né, desses proventos que é feito pelo tomador para o emprestador, ele tem que estar sujeito à mesma carga tributária que estaria caso o emprestador recebesse esse provento diretamente junto ao emissor. E por que eu estou dizendo isso? A gente tem situações em que o tomador, e isso gerava bastante problema e gerava inclusive uma arbitragem fiscal, situações onde o tomador, por exemplo, é um fundo de investimento, né? Então, quando o tomador é um fundo de investimento, ele é isento, o fundo de investimento tem uma regra própria que não está sujeito à tributação na renda, inclusive de retenção na fonte. Então, quando você tinha um fundo de investimento que recebia um JCP, por exemplo, você tinha uma não tributação, né? E ele repassava esse valor na regra antiga, isso antiga antes da 13043, tá? Isso é no mútuo de ações raiz, né? Ele podia repassar esse valor para o emprestador pelo valor que o emprestador receberia. Então, suponhando que seja um emprestador sujeito à tributação, retendo na fonte 15%. Só que não era uma retenção na fonte efetiva. Ele, na verdade, ficava com esse recurso financeiro, porque isso não estava sujeito à tributação. Então, ele tinha um ganho fiscal nessa operação. Então, já a 13043 cuidou disso, passou a estabelecer uma retenção na fonte exatamente para esse evento. E o que a lei agora nova fez foi ampliar esse rol. Então, essa complementação de retenção na fonte, ou sujeição à retenção na fonte, pelo tomador, para que a tributação fique igual à do emprestador, ele foi ampliado. Então, a gente tem qualquer tomador que seja não tributado, isento, ou que tenha uma alíquota inferior à que é a alíquota do emprestador, está obrigado a fazer uma retenção na fonte, ainda que complementar, caso ele tenha tido alguma tributação, mas que seja inferior à tributação que o emprestador estaria sujeito, para complementar e a gente ter essa neutralidade aí, que é o objetivo dessa legislação. E outra mudança que a gente teve, que eu acho que também é interessante a gente mencionar, é relacionada mais à tributação do tomador. Então, a gente, na legislação antiga, tinha a hipótese de tributação do tomador, era quando da alienação do título, né, e quando ele tinha essa devolução do título em espécie, dentro do empréstimo que ele tinha, e agora ele também está sujeito à tributação pelo ganho de capital numa liquidação financeira. Então, a liquidação financeira, na regra anterior, não era tributada, agora ela passa a ser tributada também. Acho que esses são, pelo menos assim, da minha impressão, os pontos principais aqui em termos de alteração, olhando para empréstimo de ações, é bastante específico. Eu até tenho uma apresentação que posso compartilhar também para quem tiver interesse de se aprofundar no assunto, mas tentei focar aqui mais no que entendo aqui mais relevante. Outra alteração, e aí sim acho que essa é bastante relevante para as pessoas jurídicas em termos de tributação, também um pouco relacionada ao mercado financeiro, é relacionada às operações de hedge realizadas no exterior. Então, as operações de hedge realizadas no exterior, quando realizadas em bolsa, a gente tinha uma regra que permitia a dedutibilidade das perdas auferidas pela pessoa jurídica que faz essa operação de hedge lá no mercado externo. Antigamente, a gente tinha lá um artigo na Lei 8383 que estendia essa dedutibilidade também para as operações realizadas no mercado de balcão. O que são as operações no mercado de balcão? São aquelas intermediadas por entidades financeiras, mas que não são operações efetivamente realizadas em bolsa. Em 2004, a gente teve revogação desse dispositivo que estendia essa dedutibilidade para as operações em balcão. Isso afetou muito o setor financeiro, mas afetou bastante também exportadores, né, entidades que precisavam fazer operação de hedge, que é aquela operação de cobertura de risco, de proteção de risco de valores, né, valor de commodity, valor de taxa de juros, valor de câmbio. Então, isso, evidentemente, trouxe um grande problema, né, na medida em que essas perdas passavam a ser indedutíveis quando não fossem realizadas em bolsa.
E a gente então teve essa reintrodução, né, teve uma alteração na 9430, o artigo 17, que passou a ampliar e permitir que a dedução também fosse feita para as operações realizadas no mercado de balcão, trazendo alguns requisitos para que essa dedução possa ser permitida. A preocupação da Receita Federal em relação a esse assunto sempre foi como aferir, quando a gente não está no mercado bursátil, como aferir que aquela perda é de fato uma perda efetiva baseada em valores de mercado, né? Então, a não dedutibilidade muito foi ocasionada por conta de um receio da Receita Federal de que a gente tivesse ali perdas artificiais, né, gerando uma redução da carga tributária das pessoas jurídicas aqui no país. Então, o principal requisito que essa regra trouxe agora foi que as operações sejam realizadas a mercado. Então, esse, né, é o principal requisito, e aí os outros são decorrentes desse requisito. Então, ela tem que ser registrada numa entidade que tenha, apesar de não ser em bolsa, ela tem que estar registrada numa entidade que tenha sistema capaz de aferir que o valor que está sendo transacionado naquela operação de rede é um valor de mercado, né? E aí o ponto mais polêmico aqui da regra, que tem gerado alguma discussão no mercado, é que para chegar no que é o valor de mercado, ele estabelece que você tem que estar respaldado em quantidade suficiente de operações entre terceiros, realizadas em relação àquele respectivo ativo. Aqui a gente tem uma regra bastante subjetiva, né? Então, a entidade registradora, que é quem é responsável em aferir se aquele valor é de mercado, vai ter que ter alguma demonstração de que aquele valor de mercado está baseado em quantidades de negociação daquele ativo suficientes, né? E aí o que é suficiente é extremamente subjetivo. A gente ainda não tem regulamentação dessa regra, então para saber inclusive como que isso vai ser demonstrado efetivamente. Mas de qualquer forma é uma regra bastante positiva, era um pleito de mercado que vinha sendo bastante discutido aí com o mercado. Todas essas regras eram regras que estavam lá naquela MP 1303 que a gente teve no ano passado, que acabou caducando, e acabaram então ingressando aqui a reboque aí na 15265, até porque eu acho que eram pontos que estavam bastante maduros do ponto de vista de discussão de mercado e que têm uma conotação bastante favorável. E aí, por fim, ainda relacionado às operações de hedge no mercado internacional, a gente tem uma regra de alíquota zero, né? Então, quando a gente está falando de um pagamento, quando, né, a entidade aqui brasileira é perdedora, né, da operação de hedge e tem que pagar para a contraparte lá no exterior, isso é um rendimento, evidentemente, para a contraparte no exterior, né? Então, sendo um rendimento, teoricamente sujeito à retenção na fonte, mas a gente tem uma regra lá naquela lei 9481, uma regra que estabelece várias alíquotas zeros, que estabelece que você pode ter alíquota zero nessa operação de rede internacional. O que a 15265 trouxe agora de alteração é submeter aqueles mesmos requisitos que a gente viu para a dedução da perda, que, portanto, é a operação ser feita a mercado, estar registrada numa entidade que tem sistema, né, para aferir o valor de mercado e estar baseado em quantidade suficiente de negociação daquele ativo, para que eu possa me aproveitar desta alíquota zero. Então, aqui é um cuidado, né, que eu acho que tem que estar seguindo esses preceitos, mas, de modo geral, acho que do ponto de vista de mercado financeiro, apesar de a gente ter tido a 1303, né, a MP 1303, que tinha muitas alterações aí para a tributação de mercado financeiro, né, a alíquota de 17,5%, acho que no final das contas o que acabou ficando mesmo são só esses elementos, e fico super à disposição para aprofundar aqui nos assuntos, mas acho que são temas bastante específicos, então queria dar só esse panorama, esse pano de fundo para conhecimento, que eu acho que é importante, e agradecendo de novo aqui. Obrigada, gente. Obrigada, professora Fernanda. Muito bom. É um assunto que não é realmente tão popular assim, então muito importante que a gente tenha alguém com essa expertise aqui para trazer. Foi muito completo e engrandecedor. Obrigada. Vou aproveitar e já passar a palavra para a professora Mauritânia, que vai falar das novas hipóteses de compensação. Professora, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Flávia.
Muito obrigada pelo convite, obrigada a todas. É um prazer fazer parte desse grupo e aprender com vocês, né? Como já foi dito pela Carlinha, estou estreando aqui hoje e aprendendo com vocês também. O ponto que me foi selecionado para compartilhar um pouquinho com vocês, ele tá dentro da lei 15.265 e foge um pouco do que foi falado até agora. Me parece que veio assim, entre aspas, como um jabuti dentro dessa legislação e toca a uma reformulação à compensação tributária. Eu trabalho com compensação tributária desde 1994. Então, eu vi a 9430 de 96 nascer, vi toda essa regulamentação das compensações surgir no nosso país e a gente pode constatar que a compensação tributária ela é um instrumento essencial para as empresas, para os contribuintes regularizarem seus tributos federais. Como eu trabalho no CARF e também na minha seção, nós temos ali muita compensação de RPJ de contribuição social sobre o lucro, a gente vê valores expressivos sendo objetos de compensação e auxiliando no fluxo de caixa das empresas. Então, qual que seria o trâmite normal, corriqueiro de um pedido de compensação? O contribuinte ele tem um crédito indevido ou pago a maior, ele preenche seu PERDECOMP, apresenta o PERDECOMP e esse PERDECOMP vai ser analisado pelo sistema da Receita Federal no primeiro momento de forma automática. Então, essa compensação ela pode ser homologada parcialmente ou não homologada. E o que a 15.265 trouxe foram outras hipóteses de compensações tidas como não declaradas. Mas qual que é a diferença entre compensação não homologada e não declarada? Na compensação não homologada, a lei não enumera um rol fechado dessas hipóteses. É mais comum quando há alguma divergência no sistema, o contribuinte faz uma retificação dos seus documentos contábeis após o despacho decisório, o contribuinte ele é muitas vezes intimado pelo CARF a apresentar a comprovação do seu direito líquido e certo, ou seja, há a possibilidade de um contencioso administrativo a partir de uma compensação não homologada. Então, com a manifestação de inconformidade, instaura-se ali o litígio e o contribuinte ele pode exercer o seu contraditório e ampla defesa de maneira plena. Já na compensação não declarada, que foi objeto de alteração pela 15.265, a compensação não declarada é uma figura distinta mais gravosa e cujas hipóteses estão previstas no artigo 74, parágrafo 12 da 9.430, ou seja, a própria lei determina que a compensação ela vai ser juridicamente desconsiderada. Esse é o efeito da não declaração. É como se ela fosse inexistente. Então, não há nenhuma análise do mérito se o contribuinte teria ou não direito àquele crédito, porque são situações específicas. E qual que é a consequência disso? O débito que foi informado na DECOMP, ele pode ser imediatamente exigível, com severas restrições, como eu já disse, ao direito de defesa, porque não cabe manifestação de inconformidade. A compensação não declarada não se sujeita ao rito do PAF, ao rito do decreto 70.235. Então, nós temos ali já tínhamos
na 9430 hipóteses de compensação não declarada, como crédito de terceiro, utilização de crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, crédito prêmio de IPI, débito que já tinha sido objeto de uma compensação não homologada e que o contribuinte utilizou-se novamente para uma nova decomp, entre outras hipóteses. Mas o que a Lei 15.265 trouxe agora foram duas novas hipóteses dessas situações mais gravosas, que não vai caber, como eu já disse, defesa. O que poderia ser interposto seria um recurso hierárquico, mas é uma figura que eu nunca vi na prática. E eu chamo a atenção, então, para essas duas novas hipóteses. Então, vai ser considerada como compensação não declarada a partir da 15.265, a compensação que foi efetuada com pagamento indevido ou a maior, fundada em documento de arrecadação inexistente ou falso. Essa é a linha G do parágrafo 12. E aquela fundada em créditos de PIS ou COFINS no âmbito cumulativo, não cumulativo, que não guardem qualquer relação com a atividade econômica do contribuinte. E aí a gente volta para a questão da essencialidade e da relevância desse crédito. O objetivo, que foi amplamente demonstrado, é o combate às fraudes. A gente sabe que realmente há uma empresa de fraude nesse sentido, uma indústria, melhor dizendo, de fraude nesse sentido. E o aumento da arrecadação. Foi divulgado que o governo estima-se com essas mudanças o aumento de 10 bilhões de arrecadação em 2026, redução de reputações, de compensações reputadas como indevidas e, por consequência, como nós não temos a instauração do litígio nesse tipo de compensação, uma redução também do contencioso administrativo e uma aceleração do fluxo de caixa. Agora, as consequências são enormes e gravosas de uma compensação não declarada. O débito não se extingue, há exigibilidade imediata daquilo que foi declarado, não cabe manifestação de inconformidade. Se houver alguma defesa no âmbito administrativo, não tem efeito suspensivo, então já pode ser inscrito imediato na dívida ativa, bloqueio de certidões. Então, trazendo agora atenção e focando nessas duas novas hipóteses de compensação não declarada. Documento de arrecadação inexistente. A lei, então, passou a considerar como não declarada essa compensação baseada em pagamento indevido ou maior, quando esse pagamento estiver fundado em documento em DARF de arrecadação inexistente. Mas a gente está falando de sistema, né? E nos sistemas pode haver equívocos. Eu posso ter a digitação de um código errado. Eu sei que a busca é salutar no sentido de combater situações de fraude, como o uso de DARFs fictícios ou pagamentos que nunca existiram. Mas, na prática, o risco de enquadramento como uma compensação não declarada pode acontecer em situações em que o crédito é legítimo, mas por algum equívoco não está vinculado a um DARF individualizado ou decorre de compensações pretéritas, encontro de contas ou até mesmo em decorrente de decisões judiciais que o DARF não consta na base de dados da Receita Federal. Então, se eu tenho um erro no preenchimento do código da Receita, ou se o sistema não reconhece o documento por uma falha operacional, essa compensação vai ser tida como não declarada, com toda essa consequência que eu já mencionei, sem direito ao contraditório e à ampla defesa.
E por que que isso é problemático? Problemático porque a lei não vai te diferenciar fraude de erro material. Então, aumenta o risco de autuações automáticas. A discussão deixa de ser se o crédito existe e passa a ser se eu tenho um documento identificado pelo sistema da Receita Federal. A meu ver, isso é problemático. E a segunda hipótese, já encaminhando para o final da minha fala inicial, é para mim ainda mais sensível, porque envolve créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo. A nova redação da lei, a 15.265, considera não declarada a compensação quando os créditos utilizados não guardarem qualquer relação com a atividade econômica do contribuinte. E o ponto central aqui é essa expressão aberta, qualquer relação. Então, trata-se de um conceito aberto, ambíguo, que vai além da tradicional discussão sobre a essencialidade e a relevância do insumo, que a gente já conhecia essa discussão, que tem súmula do STJ. Então, na prática, isso significa que numa análise inicial, se o sistema entender, ou ainda que seja análise manual por um auditor, que essa determinada despesa não tem relação, não se relaciona de forma direta com a atividade econômica da empresa, pode sim desconsiderar a compensação por completo, sem passar pela etapa da não homologação. Então, nós temos aí uma situação bem complexa, porque analisar a essencialidade e relevância de insumos é muito subjetiva, demanda comprovação. E aqui a compensação já vai ser considerada não declarada já de cara. A lei traz exceções em relação a esse segundo ponto, que no caso de transformação, incorporação e fusão de empresas não vai ser considerada como não declarada, mas ela exclui a cisão societária. Então, a cisão, empresas que estão passando por cisão não foram contempladas pelo benefício. Então, ao excluir a cisão dessas exceções, as empresas em reorganização societária ficam, sim, mais vulneráveis à autuação arbitrárias. Então, empresas em situação de cisão que realizarem compensação relacionada a créditos de PIS com fins não cumulativos, se o sistema entender que não está relacionado às suas operações, automaticamente essa compensação será tida por não declarada. Então, me parece que são pontos críticos e que eu identifiquei e que cada vez mais o contribuinte vai ter que tomar cuidado com todo o laço probatório daqueles créditos que forem informados em suas perdecontas. Obrigada, Flavinha. No momento, são essas as minhas considerações, eu fico à disposição para complementar. Muito obrigada, professora. A gente que agradece, acho que ficou bem claro. Realmente a gente precisa tomar esse cuidado e prestar atenção aí no que der tempo, principalmente considerando os prazos, mas ali o que a gente conseguir estudando aí nessa bagunça, mas que com certeza faz extremamente relevante. Obrigada aí pela tua contribuição. E vou passar agora, então, para as demais palestrantes. Eu vou já falar o nome das três, porque eu sei que elas planejaram como um debate aqui. Então, vou passar a palavra às professoras Andréia, Thaís e Júlia para tratar do tema da Lei 15.270 de 2025. Obrigada, Flávia. Obrigada aí a todas pelo convite. Acho que o último tema nosso aqui que a gente gostaria de cobrir é com relação à parte da tributação mínima, né? Tributação de dividendos. Eu tentei, gente, juro que eu tentei colocar o fundinho bonito igual de todas vocês, mas antes de eu fizer alguma besteira, decidi não estava indo, falei, então vou ficar do jeito que eu tô.
mas prometo que da próxima vez vou estar com o fundo aí maravilhoso que a gente tem do SEMT. Introduzindo aqui o tema, e aí Thaís e Júlia vão me complementando também, queria colocar isso mais como um debate. A gente teve, acho que um momento que a gente pensou em falar um pouco do momento que a gente está, né? Porque a gente teve um final do ano bastante corrido com relação à preocupação e o foco de todos em tentar preservar o saldo dos lucros acumulados até 31/12, né? Então, acho que toda a atenção dessa lei da tributação dos dividendos e da tributação mínima foi focada em preservar e garantir a isenção dos saldos dos lucros até 31/12. Todas as discussões que a gente teve, formalidades, procedimentos, foi buscando aí alcançar e a manter a isenção. E a gente também, agora no começo do ano, as discussões, principalmente em janeiro, ficaram mais em torno de como ficou o saldo, né? Porque muitas empresas não tinham, foi aquela discussão do saldo de 31 de dezembro na apuração dos lucros, né? Até em termos práticos efetivos, né? Ninguém fecha o balanço no mesmo dia e delibera no mesmo dia, então todas as questões do prazo que a gente teve para aprovar as deliberações até 31 de dezembro, muitas empresas fecharam o balanço até novembro, por exemplo, né? Distribuíram o que tinham dentro das regras para poder pagar nos exercícios subsequentes, nos termos que a norma permitia. E ficou com um saldo ainda, por exemplo, valores referentes a dezembro, ou eventualmente ter alguma outra parcela que não foram deliberados. E acho que teve aí umas discussões o que fazer com os valores referentes a 31/12 de 25 e que seriam deliberados agora em 26. Algumas empresas pensando com relação a se aplicaria, né, a decisão que a gente tem do Supremo, dando a possibilidade de deliberar até 31 de janeiro, que agora também já foi, mas eu particularmente não vi movimentos, apesar das perguntas e das conversas, um movimento efetivo das empresas usando as decisões. Não sei se Júlia ou Thaís tiveram um volume importante, eu vi muita gente pensando, mas até por ser uma decisão ainda não definitiva, né, aí para ainda ser analisada, algumas acabaram não querendo se apoiar nessa decisão, até por uma questão de estratégia futura de como fazer caso eventualmente a decisão não fosse mantida. Então, do ponto de vista prático, pelo menos dividindo a minha experiência, não vi esse movimento em janeiro e as empresas efetivamente deixando para fazer as deliberações desse saldo agora em 26 e, na minha percepção, enfrentando a tributação dos 10% efetivamente, né? Então, assim, olhando já para 26, que são, acho que agora o foco muda muito do que a gente estava olhando em 25, né? 26 e a realidade temos essa incidência e temos que talvez dar uma atenção especial, ainda que há um prazo até a gente chegar na declaração de 27, vamos dizer assim, se há algo a ser feito em decorrência da tributação mínima, que é onde, na verdade, a antecipação, vou chamar de antecipação aqui dos 10% do dividendo, vai se consolidar e vai ser efetivamente apurada. Então, será a primeira oportunidade. A gente, lógico, tem a declaração agora de 26, mas assumindo que todo o saldo de 25 está isento, né, mesmo que ainda não pago, foram deliberados, o momento efetivo que a gente vai ver como que vai se operar toda essa tributação a ser de 10% de forma antecipada a ocorrer em 26 será na declaração de 27. Então, parece um prazo muito longo, mas eu acho que é muito importante. Eu comentei isso até num dos nossos eventos aqui, em outros, que eu vi muito mais atenção das pessoas na retenção dos 10 e pouca atenção na questão da apuração da tributação mínima efetiva. Então, ainda que ela ocorra em 27 pela primeira vez para pegar esse saldo de 26 que está sendo tributado na fonte a 10%,
talvez alguns procedimentos possam ser antecipados e avaliados para que a gente não tenha simplesmente uma apuração efetiva, uma consequência na hora da tributação mínima, né? Como questões, por exemplo, eventualmente, se a pessoa física tem, às vezes, num grupo econômico, né, participações em vários níveis, se eventualmente há alguma questão de, para eliminar a antecipação, né, ter as distribuições em vários níveis, ainda que haja a consolidação da tributação mínima no momento da declaração e talvez esse custo de tributação venha, essas análises da não retenção, elas são importantes, principalmente para a gente lembrar que a antecipação que ocorre, a gente não tem atualização, né? Enquanto não tiver apuração consolidada na declaração, vamos colocar aqui lá de 27, né? Então, se eu tiver algo a restituir, por exemplo, eu só vou restituir e atualizado da declaração em diante. E todo o período entre a antecipação agora dos 10% durante 26 até eventual restituição, a gente não tem nenhum tipo de atualização. Então, vejo algumas empresas, né, e pessoas físicas avaliando eventualmente alternativas com relação a essa questão de eventualmente não se antecipar esse tributo ao longo do exercício. Lógico, coisas às vezes mais agressivas, menos agressivas, acho que tem que olhar cada um dos contextos, o que faz sentido, também talvez não vale a pena, né? Grandes aí alternativas muito fora do usual, mas vejo um pouco essa discussão. Então, como fazer neste momento com relação às antecipações, acho que é um ponto importante. Outra questão importante em termos de adoção de talvez procedimentos de forma antecipada, como a tributação mínima de 10%, né, é uma alíquota, que se a gente for olhar, a gente tem muitos rendimentos que a carga é maior que isso, a gente não tem nada na pessoa física, além dos isentos, que a tributação seja menor que 15%. Né? Então, eventualmente, avaliar, por exemplo, uma mudança de estratégia das aplicações financeiras. Né? As aplicações financeiras que hoje são isentas, elas, em termos de comparativo, com uma tributação, por exemplo, que seja de 15%, a de 15% pode ter um plus, vamos dizer assim, um benefício adicional, que seria, vou colocar entre aspas aqui, emprestar esse 5% que já vai ter a mais para, por exemplo, uma parcela do dividendo, porque a tributação mínima de 10%, né, e as aplicações financeiras que já estão a 15% vão poder, entre aspas, emprestar um pedaço da sua tributação de imposto de renda na hora que houver a consolidação toda da tributação mínima no nível da pessoa física. Então, estratégias de aplicação financeira também, na minha visão, no momento, é algo para ser avaliado. Não estou dizendo que é determinante, mas eu acho que é importante. Do mesmo jeito que, às vezes, você optava por exemplo, uma tributação no fundo imobiliário que é isento, talvez ele tenha um custo diferente agora, comparando, né? Ele aparentemente pode ser mais vantajoso, mas talvez tenha esse outro impacto olhando uma pessoa que tenha rendimentos de dividendos, mas também possa ter rendimentos de aplicação financeira. Então, o que eu estou vendo nesse momento só como uma introdução? Essas análises começaram, acho que ainda está, né, engatinhando, todo mundo respirando aí da volta das férias, etc. Mas é uma realidade, né? As distribuições começaram a ser feitas e eu acho que são pontos importantes. Então, pontos com relação ao saldo, pontos com relação à eventual estratégia de mitigar antecipações por conta da ausência de atualização até o momento da consolidação, na hora que a tributação mínima for efetivamente apurada, estratégias de aplicação financeira aí na pessoa física que podem interferir sim no cálculo efetivo da tributação mínima lá na frente, e acho que o último ponto que a gente pode falar mais seria com relação a essa especulação de como vai ser a questão do cálculo da alíquota efetiva da pessoa jurídica. Que esse é o grande, eu acho que foi uma forma inteligente, sim, de conectar, e aí no ponto que a Ana já falou na introdução dela, e talvez mitigar, né,
tributações adicionais para aquelas empresas que já têm uma carga, já está lá numa carga de 34, por exemplo, acho que o mecanismo é inteligente. Agora, é um mecanismo de difícil implementação. Então, já começa a ser um assunto aqui de atenção. A própria Receita, acho que quando lançou né, a instrução normativa desse tema, falou expressamente que estaria dando foco nessa parte do momento da transição, porque realmente aqui a gente falou no final do ano foi o que todo mundo se preocupou, mas que traria novos esclarecimentos e novos procedimentos com relação, agora sim, olhando a realidade daqui em diante. Então, acho que seria muito importante essas provocações, inclusive em termos ainda na frente administrativa, de como vai ser essa cálculo da carga efetiva em grupos consolidados, né, empresas com holdings com várias investidas, como que vai ser a apuração da carga tributária efetiva para que as pessoas físicas possam se programar melhor dentro da sua apuração final mínima que acontecerá lá em 27. Então, como introdução, acho que é só esse contexto de onde eu vejo que estamos no momento, e passo aí também palavra para a Thaís e para a Júlia, os outros pontos de consideração. Excelente. Thaís, você quer pegar o gancho da Andrea, que ela terminou falando da tributação das holdings, dos Pode ser grupos? isso que eu Você estava tinha ficado de falar pensando. sobre isso? Ótimo. Bora, combinado. Eu acho que, assim, na linha que a Andrea falou, do que nós vemos aí como próxima etapa, né? Um dos pontos relevantes é justamente entender o que seria essa alíquota efetiva que vai ser utilizada como redutor, como que vai ser feito esse cálculo para redução, né, para você conciliar o que você pagou já de IR-fonte sobre o dividendo e o que foi recolhido na pessoa jurídica. Como a Andrea falou, acho que a intenção do legislador foi muito boa, de e eu acho assim que foi muito inteligente, na verdade, né, de como fazer essa conciliação aí de tributação dos dividendos versus tributação de pessoa jurídica. Na verdade, assim, eu diria até que foi uma inovação, né, porque é uma forma aí que nós não vemos no resto do mundo. Mas o grande desafio vai ser como implementar esse cálculo, né? Estava aqui até relendo a lei, porque, enfim, em resumo, o que é feito é você compara a alíquota efetiva da pessoa jurídica, que e aí eles usam, né, inclusive já a alíquota de 34%, que é a alíquota geral, mas a de 40% para algumas instituições financeiras e 45% para os bancos. Você compara com o que foi recolhido, e você aplica um redutor. E o problema é o cálculo desse redutor, porque quando nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa física que detém 100% de uma pessoa jurídica e está ali no dia a dia daquela pessoa jurídica, tem acesso à demonstração financeira e a gente para ali nos 34%, é relativamente simples, né? Porque ela já tem ali acesso às informações e a gente está falando de uma única pessoa jurídica. Mas, ainda assim, a gente já tem algumas dificuldades. Por quê? Porque para você encontrar a alíquota efetiva, o fisco parte do lucro contábil e não do lucro fiscal. Aparentemente, quando o fisco trouxe o lucro contábil em vez do lucro fiscal, a intenção era desprezar os benefícios que, né, na opinião do fisco, são benefícios fiscais. Então, efeito de ágio, efeito de depreciação acelerada, efeito de benefícios fiscais, como, por exemplo, a Lei do Bem, que trata de inovação tecnológica. Mas, por exemplo, a gente não sabe como vai ficar a questão da Sudene e da Sudene nessa linha, né? Porque quem está na Sudene, na área da Sudene e da Sudene, você tem uma redução. Mas, enfim, aparentemente, por exemplo, Sudene e Sudene está fora. Então, um benefício que você tem de redução da Sudene e Sudene seria, de uma certa forma, dissolvido pela tributação do dividendo, né? Então, assim,
E quando ele fala de lucros contábeis, quando o legislador mencionou lucros contábeis, a gente tem que lembrar que, para fins de apuração da base de cálculo do IR e da CS, a gente tem algumas deduções, né, que são feitas diretamente no LALUR, como essas que eu acabei de mencionar, mas nós temos adições também. Não sei como essas adições vão ser eventualmente computadas para fins da apuração da alíquota efetiva. A lei faz referência a provisões, mas tem uma série de outras adições que são feitas diretamente no LALUR e que isso não está disciplinado como que vai ser refletido, né? Então, assim, esses já são alguns pontos para uma pessoa física brasileira que detém 100% de uma pessoa jurídica brasileira que está no lucro presumido. Mas as coisas são mais complexas, né? Então, por exemplo, a lei fala que para fins de demonstração da alíquota efetiva devem ser apresentadas as demonstrações financeiras. De novo, no meu caso, é um exemplo simples. A pessoa física com certeza vai ter acesso a demonstrações financeiras. Mas quando a gente pensa num investidor não residente, por exemplo, esse acesso às demonstrações financeiras é muito mais complexo e, assim, muitas vezes nem existe, né? Então, assim, tem um outro item da legislação que se menciona que a Receita Federal poderá indicar já na declaração pré-preenchida qual que seria essa alíquota efetiva. Mas e se a pessoa física ou investidor residente não estiver de acordo com o cálculo? Como ele vai fazer essa prova, né? Que a alíquota efetiva indicada ali pela Receita não é aquela. E, assim, tem uma questão muito mais complexa que a Andrea já mencionou na fala dela, que e quando nós estamos falando de grandes grupos, né? Porque a lei fala em alíquota efetiva da demonstração consolidada. Só que demonstração consolidada pressupõe controle. E quando não houver controle? Como que vai ser feito esse cálculo da alíquota efetiva? E mais, e quando nós estivermos falando de um grupo complexo que tem sociedades que estão em alíquota, estão sujeitas a alíquotas diferentes, né? Porque você tem alíquota de 34, você tem alíquota de 40, 45, e isso pode estar tudo dentro de um mesmo grupo, e é muito comum. Então, enfim, eu acho que nós vamos ter vários desafios e nesse próximo ano tentar, né, trazer a discussão de uma forma mais proativa, porque senão isso vai trazer um prejuízo muito grande para as pessoas físicas brasileiras e para os investidores estrangeiros também, né? Porque, enfim, a pessoa física brasileira, você também tem ali uma forma de restituição que é por meio da declaração anual, que nós já estamos, de uma certa forma, familiarizados e que temos a restituição ali pela Selic, mas no caso de investidor estrangeiro, como que vai ser feita essa restituição? Vai ter Selic a partir de qual momento? Então, acho que são muitos desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente, desafios diferentes dos que nós enfrentamos no ano passado, mas não menos complexos, né? E aí, Julia, eu passo a palavra para você. Não, excelente, Thaís. Eu acho que essas são grandes preocupações que a gente tem. Todo mundo concorda que as saídas adotadas pela legislação foram inteligentes, mas é importante que essa boa-fé demonstrada pela lei ela seja implementada na prática, né? Sejam disponibilizados para o contribuinte os mecanismos para fazer valer o direito do contribuinte a ter a sua tributação limitada a 34%, como a lei promete. Eu acho que é muito importante que isso seja implementado na prática. E ainda não começou a acontecer, vamos dar o benefício do tempo aí para a Receita Federal. É importante que aconteça e existe tecnologia para isso. A Receita Federal dispõe de todas essas informações para municiar o contribuinte. Precisa existir uma vontade de disponibilizar essas informações. Infelizmente, a gente não vê da parte da Receita Federal a mesma disposição de cooperação com o contribuinte que a gente vê da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por exemplo, que no caso da transação disponibiliza um sistema, por exemplo,
que avalia ali a capacidade econômica das empresas para estabelecer os seus percentuais de desconto, e um mecanismo para discussão dessa capacidade de pagamento, que funciona bastante bem, mais demorado do que a gente gostaria, mas está à disposição do contribuinte esse mecanismo. Isso seria importante disponibilizar o quanto antes, né? Mas a gente ainda não vê o mesmo avanço da Receita Federal em termos de cooperação que a gente vê com a PGFN, haja vista aí os últimos atos um pouco ameaçadores, quando saiu a liminar do STF, ah, desincentivando o uso desse prazo pelo contribuinte, sendo que, na verdade, um prazo ali que não afastava nenhuma tributação, enfim, que não trazia nenhuma perda de arrecadação, só dava mesmo um prazo razoável para o contribuinte usar. Então, acho que é muito recomendável que a Receita mude um pouco essa postura e disponibilize toda esse arsenal tecnológico que ela tem também para que o contribuinte use seu direito e não só para fiscalizar, como a gente costuma ver, né? Ah, e aí, também, como a Andrea falou, esse ano a gente começa a estudar um pouco a fundo a legislação, pensando na tributação mínima que vai vir em 2027, não só na questão da retenção do IR, que era uma questão mais emergencial ali no fim do ano, da questão da tributação dos 10% sobre os dividendos, né? E aí a gente começa a vislumbrar alguns problemas aqui que precisam ser resolvidos, como esse da limitação dos 34, mas também outros, né? Tem a questão do Simples Nacional, que já vem sendo mencionada, que, enfim, a Lei Complementar 123 ela isenta os dividendos distribuídos aos sócios de empresas tributadas pelo Simples Nacional, e num primeiro momento se entendeu que não teria havido uma revogação, de fato, desse dispositivo da Lei Complementar 123, que não foi expressamente revogado pela lei. é, e depois veio o Perguntas e Respostas da Receita, dizendo que ele simplesmente não se aplica mais, né? Como é que vai ser isso? Há quem defenda que, nesse aspecto, a Lei Complementar 123 é materialmente lei ordinária e poderia ser revogada por uma lei ordinária. Se a gente for por esse caminho, a gente tem que olhar para legislação e para a lei 15.270 e verificar se ela revogou, ainda que de forma, bom, esqueci a palavra agora, mas se houve uma revogação tácita da Lei Complementar 123 nesse particular. E o que a gente vai ver é que como é que foi a forma que a Lei 15.270 passou a tributar dividendos? Alterando o artigo 10 da Lei 9249. Só que o artigo 10 da Lei 9249, no caput, ele só fala de lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Então, a rigor, o artigo 10 não se aplica para distribuição de lucros ou dividendos por empresas no Simples Nacional. E o parágrafo 4º prevê a tributação alíquota de 10%. Então, parágrafo de um caput que só é aplicável expressamente a pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Eu tenho visto, até em pesquisas na internet, muitas empresas de contabilidade já assumindo que as distribuições feitas por empresas no Simples Nacional não estão sujeitas à tributação dos 10% dos dividendos. Acho perigoso assumir isso, mas entendo que há, sim, um fundamento jurídico para que a tributação dos dividendos não seja aplicável às empresas tributadas pelo Simples Nacional, a despeito do que diz o Perguntas e Respostas da Receita, não porque a Lei Complementar 123 não pudesse ser revogada por uma lei ordinária, até entendo que pode, e até entendo que a Constituição não protege as pessoas físicas sócias de empresas tributadas pelo Simples Nacional, mas apenas as próprias empresas. A Constituição garante que fazem jus a um tratamento diferenciado. Mas por que a alteração implementada pela Lei 15.270 na Lei 9249 não fez isso, não revogou? E aí restaria a tributação mínima no final do ano calendário, o IRPF mínimo,
para tributar esses dividendos distribuídos por empresas no Simples Nacional. Mas isso não é irrelevante, né? Porque você tem ali, mesmo que você seja tributado ao final do ano calendário, é uma oportunidade de usar créditos, de outras tributações que a pessoa física tenha, se ela tiver rendimentos tributados a 27,5, se ela tiver rendimentos tributados a 15 de aplicação financeira, por exemplo, além do fato da tributação ser progressiva. Então, se você tributa o dividendo, você teve uma distribuição de R$ 51.000 no mês, você vai ter uma tributação de R$ 5.100. Que é um outro aspecto que eu acho inadequado dessa legislação, que ela, a meu ver, ela deveria tributar só o que ultrapassa R$ 50.000 e não a base toda, né? Mas você vai ter essa tributação de 10% se você tiver ali uma distribuição, vamos dizer, de 60 mil, não vou falar 51 mil, você vai pagar R$ 6.000, sendo que na tributação mínima da declaração, essa tributação vai ser progressiva de 0 a 10%. E só vai chegar a 10% para quem tiver rendimentos acima de R$ 1.200.000. Então, eu acho que esse ano a gente vai ver uma discussão forte sobre a aplicação a distribuições feitas por empresas no Simples Nacional e muita gente também revendo ali a opção pelo lucro presumido ou pelo Simples, né? E uma segunda questão que a gente extrai aqui também da tributação mínima é que ela não prevê a dedução das despesas do livro caixa, tá? A gente sabe que essa tributação das pessoas físicas pelo Carnê-Leão, com utilização do livro caixa, ela caiu muito em desuso aí nos últimos anos com a pejotização. Mas ainda existe um negócio, podemos chamar de negócio, que acaba sendo obrigado a ser tributado como pessoa física e utilizar o livro caixa, que são os cartórios, né? E eu já fui procurada por pessoas que têm essa situação. Os cartórios, eles são obrigatoriamente pessoas físicas, porque é um concurso público, né? Não podem ser constituídos sob a forma de pessoa jurídica, são, na prática, empresas que têm um custo muito alto, que é tratado no livro caixa, que é deduzido no livro caixa. Então, você tem cartórios que são verdadeiras empresas com dezenas de funcionários, custos muito altos de operação, e que vão ter essa inviabilidade de deduzir as despesas do livro caixa, que são muitas vezes muito relevantes, na apuração do IRPF mínimo, gerando um impacto excessivo que vai acabar tributando muitas vezes uma receita que não é nem renda, né? Então, você tem um cartório ali que tem um faturamento anual de R$ 5 milhões, ele pode ter R$ 3 milhões de livro caixa que não vai ser abatido. Então, acho que isso pode gerar uma judicialização para os cartórios por uma tributação de algo que não é renda, né? Porque a gente vai ter duas apurações. Primeiro, a apuração do imposto devido normal, vamos dizer assim, na declaração de ajuste anual, com dedução do livro caixa, e depois a apuração do IRPF mínimo para verificar se todo o imposto pago alcançou a alíquota obrigatória mínima de 10%. E aí você, nesse segundo momento, não deduz o livro caixa, assim como você não deduz despesa médica também. Você deduz no primeiro momento sempre, mas você não deduz o segundo. E você também pode ter uma sobra aí de despesa médica, que seria dedutível na apuração do IRPF mínimo, que não vai ser, porque não tem essa previsão legal. Então, a gente começa aí a entrar já nessas análises um pouco mais aprofundadas do que vai ser capturado pelo IRPF mínimo e identificar essas situações. E eu acho que ao longo do ano a gente vai explorar mais esses aspectos. Não vi que estava fechado. Muito obrigada, professoras. Acho que, considerando a hora, acho que a gente não vai abrir para debate agora, mas já coloco as redes da ABDF e, enfim, todas as nossas aqui abertas para eventuais dúvidas, discussões, como a gente tem esses encontros, a gente tem bastante oportunidade, inclusive a gente sempre está coletando sugestões de temas, enfim, então fiquem à vontade. Queria agradecer muitíssimo às professoras, foi absolutamente engrandecedor, e muito cheio de conteúdo incrível, muito técnico. Achei que foi um encontro realmente, assim, muito especial. Obrigada pela oportunidade aí da BDF, do Sente, de eu poder mediar esse encontro, e obrigada mais uma vez, professoras, por aceitarem o convite.
Carlinha, não sei se você quer falar alguma coisa aí para fechar, mas, de novo, obrigada pela presença de todo mundo, foi realmente maravilhoso. Obrigada a todas, Flavinha. Parabéns pela super moderação. Foi realmente fantástico, gente. Muitos temas e já, né, planejando aqui muitos outros encontros para a gente aprofundar todas essas questões aí que vão estar conosco ao longo de 2026, com certeza. Então, muito obrigada pela presença de todas. Quem estiver por aí e puder abrir a câmera, a gente fazer uma Ai, fotinha de todos e todas que estão presentes. Vai ser muito bom. Eva, olá! É bom quando a gente vê as carinhas. é, Vou esperar, hein? Abrirem. Ó, a Thaís está no carro. Hum. cuidado, Thaís. Ó, a gente vai ter Pessoal que de fazer. Santa Catarina aí, Carlinhos. São Pessoal de três Santa telas, Catarina. gente. São três telas, então vai demorar um pouquinho, hein? Vocês me ajudam? Aí eu vou tirando, eu vou fazer um print. Foi uma. Gente, a gente vê, né, o sucesso do evento quando depois de quase 2 horas estamos com a casa cheia, né? E vários homens aqui conosco, Lucas, Léo. Lucas, obrigada por abrir 37, a câmera também. mais de Acho dez que por cento do quórum masculino. muito bons. Homens são sempre muito bem-vindos a estarem aqui conosco. Acho que foi, gente. Boa. Também tirei aqui qualquer coisa. Já mando. Boa, Flá. Obrigada, gente. Até o Muito próximo. E sexta-feira tem obrigada. grupo de estudo da reforma para os associados da BDF. Quem não é associado, se associe. Dá tempo de participar já sexta-feira do grupo. E já Vai estão ser abertas isso. também as inscrições para o Congresso, acho que a partir de ontem, Ah, é em verdade. agosto, né? Assim, é bom a gente se organizar, que daí começa a encher de evento durante o ano, depois a gente bagunça, tá? É bom já ir E só acertando. lembrando que o congresso desse ano vai ser mais que especial, porque vai homenagear praticamente a alma da BDF, que é o Gustavo Brigagão. O Gustavo Brigagão praticamente nasceu na BDF, a gente brinca com ele. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente teve o congresso da IFA, o primeiro congresso da IFA no Rio de Janeiro, acho que em 1980, o Gustavo já era um membro ativo, participou muito, trabalhou muito no Congresso Anual da IFA. Isso eu estou falando dos anos 80, do início dos anos 80. Então, acho que a homenagem aí é mais do que importante, especial, aí dessa pessoa que realmente uma boa parte aí das nossas realizações enquanto entidade e tudo mais é graças ao esforço aí incansável do Gustavo. Então, realmente vai ser um congresso aí ainda mais especial. Todo ano é especial, mas esse ano vai ser ainda mais especial e significativo para a nossa entidade aí de forma institucional. Muito bom, muito bom. Estaremos Muito lá. obrigada, menina. Com certeza. Muito obrigada a todas. Bom dia, boa semana para nós. Muito obrigada, pessoal. Bons Um estudos, abraço né? a Sempre todos. muito Tchau. bom. Bom Obrigada, Tchau, tchau, dia. gente. Tchau. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada pela oportunidade.